A mente se torna operacional e efetiva quando os seus players trabalham da maneira equilibrada. A mente humana ela é como se fosse um mapa de composições de metrô se deslocando, e que legal seria se todos nós pudéssemos ser o observador desse deslocamento. Disso que eu chamo de observar os players ativos nos mapas da mente. E nós sabemos que 3 desses players são fundamentais. A zona A, que é a nossa gestora de receios e conflitos e que supervisiona absolutamente tudo, notadamente outros 2 players que são as janelas cognitivas, onde está o nosso conhecimento, aqueles que a gente traz lá do MBA, e os neurônios pró-sociais, aqueles que intuitivamente nos ajudam a dar valor às informações cruas e nuas que nós recebemos e damos. Eles interagem formando o jeito como a gente recebe e expõe das coisas. Esses 2 players, eles estão sob o contínuo escrutínio da nossa zona A, como nós já bem vimos. E há tempo atrás, quando eu entrei em contato com toda essa temática, eu pensei assim, olha, por que a gente não reconfigura mentalmente o poder da zona A? E foi aí que eu errei o jeito de enfocar a coisa, porque eu fui aprender que não há uma forma mental de reconfigurar a zona A que não passe pelo organismo. E eu já vou explicar como é que isso funciona. A zona A é tudo menos ingênua. Ela se aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. Havia uma época que os nossos antepassados desceram das árvores e tomaram conta das savanas, e os cérebros daqueles hominídeos já tinham zona A. E, incrível, a zona A e o processamento deles é muito semelhante ao processamento da nossa zona A hoje em dia, não tem nada muito diferente. Sabemos que 99% do jeito com que a zona A processa informações lá, milhões de anos atrás, e hoje é mais ou menos a mesma. Como é que a zona A garantiu que não viria um Martin Portner da vida, né, ou dedicados neurocientistas, e viessem e modificassem a configuração interna dessa estrutura? Como é que ela teve a certeza de que isso não aconteceria? Pelo seguinte mecanismo: quando a zona A busca interagir com esses 2 players, janelas cognitivas, neurônios pró-sociais, ela não faz isso pela via rápida e direta de neurônios intergrupos. Ou seja, neurônios que saem da zona A vão para os neurônios lá da janela cognitiva e dizem, ó, não é para operar agora. E mesma coisa com os neurônios pró-sociais. Não, não. A zona A não age dessa maneira. A zona A faz o seguinte, ela altera sutilmente operações internas do organismo. O organismo está em pleno funcionamento, nós estamos respirando, o coração está trabalhando, o sistema digestivo está trabalhando, nós estamos transpirando, uma série de coisas acontecendo e tudo isso precisa de gestão central. A zona A modifica levemente a gestão central dessas operações internas do organismo. Vamos a um exemplo. A frequência de batimentos do coração, por exemplo, que normalmente anda aí na faixa de 70, 74 batimentos por minuto, ela temporariamente eleva a frequência de batimentos, e ela altera também um pouco a configuração de distância entre um batimento e o seguinte. E você não me acredita, mas as janelas cognitivas e os neurônios pró-sociais são sensíveis ao andamento das operações internas. E por isso o negócio agora ficou bem mais difícil. Em vez de a zona A alterar diretamente janelas cognitivas e neurônios pró-sociais por uma ligação efetiva de neurônios dentro do cérebro, não. Ela modifica andamento de operações internas do organismo que, por sua via, são captadas por esses players e que modificam o andamento deles ou não.
Porque, neste caso, a zona A foi incrivelmente inteligente. Se nossas janelas cognitivas percebem com que o batimento cardíaco do seu dono subitamente mudou e aumentou, isso significa um recado de risco. E o funcionamento cognitivo passa a ter que operar de maneira mais sutil, mais leve. É o jeito com que a zona A apaga a importância das janelas cognitivas e do comportamento pró-social. Existem algumas situações que fazem com que você, eu e todos nós tenhamos dificuldade em perceber essas alterações internas do organismo. Alguém vai dizer, oba, então janelas cognitivas e neurônios pró-sociais terão atividade liberada. Na verdade, não é assim e é o contrário. As janelas cognitivas e os pró-sociais precisam estar em estreito contato de como o meu organismo, qual é a produtividade do meu organismo nesse instante, nesse momento. É boa? Está tudo funcionando bem? É uma locomotiva mandando bala nos trilhos e puxando aqueles vagões sem problema nenhum, com todas as operações sob controle? Beleza? Nós temos janelas cognitivas e neurônios pró-sociais funcionando a pleno vapor. Mas se alguma coisa mudar na eficiência do organismo, esses players se sentem abatidos. E a única estrutura capaz de modificar o andamento das operações internas chama-se zona A. Então, nós temos 3 players e eles estão interligados entre si e também por uma alça mais longa que percorre todo o organismo. Para que a gente pudesse configurar melhor a zona A, nós temos que ter isso em mente. Isso não é acessível diretamente, nós temos que poder agir nessa alça mais longa. Essa é a minha missão, eu me chamo Martin Portner e o meu objetivo é poder ensinar a reconfigurar os players da sua mente, incluindo as ligações diretas entre eles e essa ligação mais complexa, que envolve todo o organismo. Se você se interessa por esse tema, muito bem. Clique no link iniciar e eu vou providenciar para que informações ricas sobre esse tema cheguem até você. Muito obrigado.